apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilha! Graça e paz a vocês aqui na igreja, no Ministério Graça e Apostolado em Santo André. Graça e paz a vocês que me assistem agora pela internet, no Facebook, no YouTube, em rede mundial. Graça e paz a todos vocês. Quem recebe, amém? Pode se assentar, ovelhas de Deus abençoadas. Glória a Deus pela vida de cada ovelha que está aqui. Glória a Deus por cada eleito de Deus desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus por cada um que foi predestinado por Deus para estar em Cristo, para estar em graça. Quem recebe? Hoje eu quero concluir a segunda e última parte da ministração que tem por tema: até onde vai a graça de Deus? Até onde vai a graça de Deus? Hoje eu quero concluir a segunda parte. Você que está me assistindo agora, você pode entrar no nosso site graçaeapostolado.com, no link Apostolado da Semana. Você pode ouvir e assistir a primeira parte da mensagem, até onde vai a graça de Deus. Esta é a segunda parte, eu quero concluir este raciocínio. É você também que me assiste agora pela internet, você pode acessar nossa Bíblia online, bibliamga.com. Através dessa Bíblia, você pode acompanhar esta pregação e esse ensino que eu vou trazer agora. bibliamga.com. Bom, vamos continuar a segunda e última parte. Pode se assentar, abençoado, glória a Deus pela sua vida. Mateus capítulo 20. Eu quero continuar daqui. Eu tenho 4 textos para ler. Mateus é o primeiro. Mateus 20, o tema da mensagem: até onde vai a graça de Deus? Até onde vai? Nós sabemos, Efésios 2:8, que pela graça nós somos salvos, né? Pela graça somos salvos. Mas quem que é salvo pela graça? Você aqui na igreja entender que é salvo pela graça é fácil, né? Você recebeu Jesus, você confessou Jesus, você está congregando, está estudando a palavra, está crescendo em graça. Então você entender que é salvo pela graça é fácil. O objetivo dessa ministração é te fazer entender que não somos só nós que somos salvos pela graça. Há incontáveis de milhões de ovelhas em todo o planeta Terra que também são salvos pela graça. De toda tribo, nação, povo, língua, cultura, que também são salvos pela graça. Mateus 20, quem já achou, diga amém. Olha lá, ó, até onde vai a graça de Deus? Em Mateus 20, Jesus fala alguma coisa sobre até onde vai a graça de Deus. Acompanha comigo, Mateus 20, verso 1. Mateus 20, verso 1. Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus 20, verso 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados. Pessoas que não congregavam, que não conheciam a Bíblia, que são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever, estavam desocupados na vida, né? Verso 6. Ele encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Nunca ninguém disse que nós somos salvos pela graça, né? Então, não estou nem sabendo de nada. Ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Verso 8, chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores
e paga-lhes o salário. Diga, a salvação pela graça de Deus. Paga-lhes o salário, começando... Olha como que a salvação é agora na graça, hein? Provavelmente você nunca ouviu essa interpretação que eu vou dar. Fala-se muito sobre aquela frase, os últimos serão os primeiros, não fala isso? Mas você sabe quem são os últimos? Você sabe quem são os primeiros? As pessoas repetem as frases como papagaio, mas não entende a essência da revelação. Você vai ouvir hoje aqui, ó. Mateus 20, verso 8. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Verso 10. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Os crentes da lei, eles pensam que vão receber mais, porque estão fazendo jejum há 3 meses e nós não fazemos jejum. Pegou já o que eu estou querendo dizer? Eles pensam que vão receber mais, porque estão orando de joelho em cima do grão de milho, e os católicos subindo a escada de Aparecida de joelho, e aquela rampa, sabe aquela rampa de Aparecida, subindo tudo de joelho, esfolando. Eles pensam que vão receber mais. Mas vamos ver o que Jesus diz. Mateus 20, verso 10. Vindo, porém, os primeiros pensaram que receberia mais, porém também estes também são salvos pela graça, igual nós. Está claro ou não está claro? Verso 10. Porém também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, aí os caras ficam doidos, né? Pô, nós estamos aqui. Uma vez eu vi na televisão, um homem subiu a serra, rodovia Anchieta, de Santos até São Paulo, ele subiu carregando uma cruz nas costas. Passou na televisão. Pegou uma cruz, não sei quantos quilos, e subindo a serra. Às vezes mostra na televisão a pessoa, o joelho tudo esfolado, andando de joelho, pagando penitência. O outro está há 4 meses sem comer nada. O outro está indo lá na Terra Santa pagar o preço, fazer um sacrifício. Vamos ver o que Jesus falou. Mateus 20, verso 11. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família. Pai de família é Deus. As pessoas murmuram contra Deus. Pentecostal adora murmurar, né? Ah, não acredito que é só salvo pela graça sem fazer nada. Eu estou aqui em jejum já faz 4 meses, sem comer nada, nem água eu não estou bebendo. E agora, então é salvo pela graça, e o meu jejum aqui há 4 meses? Quem está entendendo? Ai. Diga comigo assim, ó, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mateus 20, verso 10, ó. Vindo, porém, os primeiros pensaram que receberia mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram, e ainda jogaram na cara, hein? Estes últimos, digam, nós da graça. Diga, nós que vivemos pela fé. Sem as obras da lei. Quem recebe o gozo do Espírito Santo? Não posso fazer nada, irmão. Não posso fazer nada. Veja comigo aqui, ó. Mateus 20, 11. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família. 12. Disseram, estes últimos trabalharam só 1 hora. E tu quem? Deus, jogando lá para Deus. Tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga, o calor do dia, o jejum, a penitência, as obras da lei, e não pode comer, e não pode tocar, e tem que guardar o sábado, e tem que subir no monte, a oração do Pai Nosso. E tu igualastes a estes. Verso 13. Mas ele disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça, você é gentil, nem salvo você seria. Mateus 20, verso 13. Amigo, não te faço injustiça, Deus falando. Não combinaste comigo que você seria salvo pela graça, porque eu sou bom? Não combinaste comigo a 1 denário? Toma o que é teu, você já não é salvo. Você nunca leu Efésios 2:8?
Você nunca leu, diz o Senhor, você nunca leu Efésios 2:8? Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto, quer dizer, a salvação, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o Senhor diz, amigo, você nunca leu Efésios 2:8? Na igreja que você está, o seu pastor nunca te ensinou que a salvação é pela graça. Você está pagando penitência, está fazendo um sacrifício, está indo lá em Israel, fogueira santa, sal grosso. Mas ele diz, você nunca leu Efésios 2:8, que a salvação é pela graça? Amigo, diz o Senhor, eu não te faço injustiça. Não combinasse comigo a 1 denário? Toma o que é teu. Mateus 20, verso 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Para aí. Aqui está até onde vai a graça de Deus. Qual o tema da mensagem? Parte 2. E última parte, vou concluir hoje, terminar. Aqui está, ó, Mateus 20, olha lá, ó, verso 14. Aqui está o tema da mensagem. Até onde vai a graça de Deus? Até onde Deus quer. Não é até onde você quer. Não é até onde você entende. Não é até onde você aceita. Não é até onde você concorda. Não é até onde você acha que é justo. É até onde Deus quer. Olha aqui, ó. Mateus 20, 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero. Circule na sua Bíblia Deus falando. Eu quero. Circule. Diga, Deus quis. Fala para o seu irmão, Deus quis. O que faltava é você dar a ordem, no que, ou palpite, ou opinião no que Deus deve fazer. Mateus 20, 14. Deus falou, eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu. Ou seja, eu salvo quem eu quiser salvar. Cadê as palmas a ele? Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está dizendo hoje na graça, na nova aliança, vocês estão vivendo de jejum aí, estão vivendo de campanha, de sacrifício, de corrente. Eu não mandei fazer isso na graça. Não, mas nós estamos aqui na campanha, em jejum já faz 4 meses. Deus falou, eu quero dar a este tanto quanto eu dei a ti. Vocês não são salvos porque eu morri por vocês? Ele também, eu morri por ele também. Vocês sabem como que vocês são salvos? Porque aceitamos Jesus. Não. Ele fala, pela graça sois salvos. Ele fala, então vocês são salvos pela minha graça. Eu morri por vocês. Eu vos dei a vida eterna. Dei a vocês, dei a eles também. Mas nós fizemos muito e ele não fez nada. Mateus 20, verso 14. Eu quero dar a este tanto quanto dei a ti, que está aí em jejum, sacrificando, em fogueira santa, em monte de obras mortas, diz o Espírito Santo, assim como eu te salvei, salvei ele também. Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom, diz o Senhor. Já dizia Davi no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Salvou a este que está vivendo das obras mortas, está sacrificando, vivendo da lei, pagando penitência. E salvou a esse também, que nem sabe de nada. Nem ler ele não sabe. Deus salvou esse e salvou aquele. Ele falou, eu quero dar a esse quanto eu dei a ti. Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom. Ou não posso fazer o que eu quero com o que é meu. Ou seja, eu salvo quem eu quis salvar. Salvei você e salvei eles também. E aí? Até onde vai a graça de Deus? Diga, até onde ele quis. Eu não tenho nada a ver com a teologia tradicional. E que agora, depois de ter estudado a teologia tradicional, estão ouvindo a mensagem completa como ela é pela minha boca. Eu não tenho culpa nenhuma se você, na teologia tradicional, achou ou pensou que a salvação era somente para quem aceitasse Jesus. Eu não tenho culpa nenhuma, porque isso aí é uma meia-verdade.
Quem é que diz que a salvação, ou melhor, aonde a Bíblia diz que a salvação é somente para quem receber ou aceitar Jesus? Onde está escrito isso aí? É um sinal de Deus de que a pessoa que recebe ou aceita Jesus é uma ovelha. Isso é um sinal de Deus. Mas receber ou aceitar Jesus não tem nada a ver com a salvação. Porque a salvação é pela graça de Deus. Consegue entender o que eu estou falando? Agora, receber Jesus, confessar a Jesus como Senhor de sua vida, tem a ver sim, entre parênteses, não com a salvação, mas com o arrebatamento. Aí tem a ver. Por quê? Quem será arrebatado? Os que confessaram a Jesus. Filipenses 2. Filipenses 2, 10 e 11. Os que com sua língua confessaram a Jesus. Esses farão parte do arrebatamento da igreja. Está entendendo? Arrebatamento. Salvação é vida eterna. Uma coisa é o arrebatamento da igreja. Outra coisa é a vida eterna. Pastor, eu conheço uma pessoa que morreu sem receber Jesus. Não foi evangélico, não lia a Bíblia, mas ele cria em Deus, ele cria que Jesus morreu pelos pecados. Mas ele não sabia ler, ele era analfabeto, e nunca foi à igreja nenhuma, nem Bíblia ele tinha. E morreu. Pois bem, eu coloco meu corpo no fogo a ser queimado para dizer, esse homem foi salvo pela graça de Deus. Ainda que ele não confessou Jesus como Senhor com a boca. Mas não é para arrebatamento? Não deu tempo, porque ele morreu antes do arrebatamento. Para esse vale a palavra que diz, pela graça sois salvos. Agora, aos que não morreram ainda, e não confessaram a Jesus como Senhor de sua vida, se Jesus voltar agora, não farão parte do arrebatamento. Quer ouvir um mistério? Ainda que sejam ovelhas. Mas a ovelha não é salva pela graça? É, depois que morrer. E nós? Não morremos e somos ovelhas, mas já confessamos ao Senhor. Ou seja, temos o passaporte para participar do arrebatamento, e se morrermos e não der tempo de participar, pela graça somos salvos. Estamos em plena segurança. Quem entendeu? Quem é ovelha e não confessou a Jesus, quem é ovelha e não recebeu Jesus, não confessou com a boca, ele já foi comprado por bom preço. Ele já foi reconciliado com Deus. Ele já foi batizado em Cristo. Portanto, pela graça sois salvos. Se ele morrer. E se ele não morrer e Jesus voltar, mesmo sendo salvo pela graça, ele não sobe no arrebatamento. Porque uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a vida eterna. Mas e os que forem arrebatados? Já vão para a vida eterna. E aqueles que não morreram terão que ficar aqui ainda. Quando morrer, aí vão para a vida eterna, por serem ovelhas. Está claro ou não está claro? Porque se não for ovelha, nem depois que morrer. Então uma das diferenças da ovelha para o bode, a ovelha confessa Jesus e pode fazer parte do arrebatamento. E se é ovelha e não confessou, não sobe no arrebatamento. Mas quando morrer, será salvo? Pela graça. Só quem entendeu me dá um sinal e agradece a Deus pelos mistérios. Agora, quem é bode não tem jeito. Nem no arrebatamento, nem depois que morrer. Aí não tem jeito. Para terminar aqui, Mateus 20, verso 15. Coloca o dedo no verso 15. Olha o que o Senhor diz. Mateus 20, 15. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o é meu? Tem ou não tem? Não só tem, como já teve. Porque ele já morreu. Ou seja, ele já comprou. Ou seja, ele já salvou. Ele já libertou. Ele já abençoou, ele já reconciliou. Agora não adianta mais falar, não, mas eu não concordo. Onde se viu? Não, agora não adianta mais nada. Porque tudo já está consumado. Diga, papai. O dedo do homem já não influencia mais em nada. Mateus 20, 15, o Senhor disse, não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu, ou é mal ao teu olho porque eu sou bom. Você sabe que está cheio de pentecostal que não aceita
você falar que a prostituta é salva pela graça de Deus. Ela não aceita. Quer? Onde você viu falar? Então eu estou aqui em jejum, me matando aqui em jejum, subindo no monte, e esse pastor fala que a prostituta é salva, que nem eu. É pela graça de Deus. Dá um sinal, quem entendeu? Eu não estou falando sobre reinar em vida. Está claro ou não está claro? Reinar em vida é outra coisa. Essa prostituta não vai reinar em vida. Um ladrão, um bandido não vai reinar em vida. Mas apóstolo, você está querendo dizer que há a possibilidade de uma ovelha, um bandido ser ovelha? Claro que há, a Bíblia tem aqui, vou mostrar daqui a pouco. O pastor está querendo me dizer que, então, você está querendo me dizer que tem bandido, tem ladrão que é ovelha? Claro! Ah, pastor, eu pensava que, levanta a mão se você pensava. Eu pensava que quem é bandido, quem é ladrão, quem mata, era tudo bode, filho da perdição. Quem pensava isso? Então você pensava errado. Então você pensava errado. Dá um sinal. Porque eu estou falando de obras da carne. Eu não estou falando do interior. Estou falando do que se faz por fora, no exterior. Não no interior. No interior é a ovelha. Ah, pastor, é isso que eu não entendo. Como que a ovelha e matou? Como que a ovelha e roubou? Como que a ovelha e foi um bandido? E como que? Por causa das obras da carne que estavam avivadas, ativadas na sua vida. Não ouviu o evangelho. Nasceu numa família errada, por exemplo. A mãe enfiada no crack, o pai bandido, assassino. Como que a pessoa vai nascer sabendo? Não tem como. Ele tem que ouvir o evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele não ouviu, então ele nasceu naquele caminho. Má companhia. Coríntios 15, Paulo diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem o bom costume. Ou seja, é ovelha, mas andando com má companhia pode ativar obras da carne que o leva para a cadeia, para a prisão, para tomar uma surra, para apanhar e até morrer. Morte prematura. E você não pode misturar, ou melhor, você tem que separar carne para lá, espírito para cá. Quem é que está entendendo? Porque se você não separar, você vai achar que o bandido é filho da perdição. Você vai achar que o ladrão é filho da perdição. Você vai achar que o pecador é filho da perdição. Quando Jesus, na verdade, morreu por eles. Porque são eles que precisam mais que nós. Você tem que entender isso em graça. Então muitos, na lei, não aceitam Mateus 20, a última linha do verso 15. Ou é mau ao teu olho porque eu sou bom. Diga bem forte, Deus é bom. Olha como é gostoso, diga, Deus é bom. Quer falar em inglês? Diga, God is good. God is good. Diga, Deus é bom. Davi disse, provai e vede que o Senhor é bom. Quem já provou, diga, Deus é bom. Deus é bom. Você pode achar ruim porque Deus é bom? Você não é salvo pela graça? Você não pode achar ruim se Deus salvou outra pessoa pela graça também. Você não tem o Espírito Santo? Você não pode achar ruim se Deus deu o Espírito dele a outra pessoa também. Você não é abençoado? Você nunca pode achar ruim porque Deus abençoou outra pessoa também. Dá um sinal que está entendendo. 15. Ou é mau ao teu olho porque eu sou bom. Diga bem forte. Eu não acho ruim porque Deus é bom. Diga, eu glorifico a Deus porque Ele é bom. Amém? Mateus 20 para terminar 16. Aí Jesus disse, assim os últimos serão os primeiros. Diga, nós somos os últimos. Agora eu vou te falar a teologia verdadeira. A genuína, verídica teologia. Agora eu vou te mostrar. Sem o dedo do homem. A teologia genuína. Você quer ver? Verso 16. Quando Jesus disse, assim os últimos serão os primeiros, ele está se referindo a nós, os gentios. Não há outra interpretação. Quando ele disse, e os primeiros serão os últimos, ele está se referindo aos judeus que eram os primeiros. Porque nós não éramos povo. Nós éramos estrangeiros.
É essa verdadeira, genuína teologia. Essa é bíblica. Pois se estiver escrito, diga Abba Pai. Assim os últimos, ou seja, os da lei, os que viveram debaixo da lei, eles foram os primeiros. Mas os primeiros serão os últimos. E os últimos, faz assim, diga, nós somos os últimos. Está claro ou não está claro? Digo, os gentios são os últimos. Olha lá o que ele disse, ó, Mateus 20:16. Os últimos serão os primeiros, pois muitos são chamados. Você viu que ele falou muitos, ele não falou todos. Diga, nem todos foram chamados. Por que nem todos? Porque no meio do todos tem filhos da salvação e filhos da perdição, segundo o propósito de Deus. Por que nem todos foram chamados? Por quê? Porque no meio desse todos tem ovelhas e tem bodes. Ovelha é salva pela graça, o bode não é salvo pela graça, não tem mais jeito de ser salvo, porque ele nasceu, Romanos 9, ele nasceu para a perdição. Aí vem a pergunta dos ignorantes. Ignorante não é ofensa. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Aí vem a pergunta dos ignorantes. Ah não, mas se o bode aceitar Jesus, ele não pode ser salvo? Não fala besteira, irmão. Não fala besteira. Romanos 8, verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está claro ou não está claro? E se ele não tem o Espírito de Cristo e não é dele, como é que ele vai aceitar Jesus se ele não tem o Espírito? Coríntios 12. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ele não tem o Espírito. Está claro ou não está claro? Como é que o bode vai aceitar Jesus se ele não tem o Espírito para receber? Ele não tem o Espírito. Só me dá um sinal se está claro para você a revelação. Mateus 20:16. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga por fé, diga, nós fomos escolhidos por Deus. Apóstolo, mas qual que é o sinal, ou quais os sinais de quem de fato foi escolhido por Deus? Primeiro, eu caracterizo o primeiro e maior sinal. Quando você não vai contra, ainda que você não entenda, quando você não vai contra a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Quando uma pessoa não vai contra a palavra de Deus, ele está dizendo assim, ó, Senhor, eu não entendo ainda, porque eu nunca ouvi essa explicação, mas tudo que ele estava dizendo está na Bíblia. Então, se estiver escrito, eu creio. Ele está dando um sinal de que ele é um escolhido de Deus. Ao inverso, qual o sinal de quem não foi escolhido por Deus? Não foi escolhido. Que é isso? Não é assim não. Onde se viu? Não é bem assim não. Aí o obreiro da Universal me disse um dia, nem que tiver escrito, eu não vou crer. Mesmo que tiver escrito, eu não vou crer. É um sinal de quem não foi escolhido. Porque se uma pessoa não diz que crê em Deus, diz que é filho de Deus, e não crê na palavra de Deus, ele vai crer em quem então? Se ele não crê na palavra de Deus. Aí entra o que Jesus disse em João 8. Jesus disse em João, olha, quem é de Deus, pega na sua Bíblia e diga, ouve as palavras de Deus. O que eu estou lendo aqui? Do que eu estou falando aqui? O que eu estou pregando? O que eu estou ensinando? Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra. Está aí o sinal de quem foi escolhido por Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Abba, Pai. Até onde vai a graça de Deus? A graça de Deus quer dizer o amor de Deus. E vou te dar uma dica, hein? Na parte 1 eu li aqui Romanos 5, 20. Diga comigo, onde abundou o pecado? Faz assim, ó. Superabundou a graça de Deus. Você consegue entender? Pensa numa pessoa errada na vida. Pode pensar. Maconheiro, drogado, prostituta, assaltante, bandido. Pensa, traficante, estuprador. Pensa na pessoa errada. Talvez você conheça alguém. Pensou? Então, mas pensa naquele bem errado mesmo. Que quanto mais errado ele for, maior é a graça de Deus sobre a vida dele.
Quem recebe? Está claro ou não está claro? Eu vou traduzir aqui em miúdos. Jesus não morreu pelos bonzinhos não, meu irmão. Jesus não morreu pelos honestos, direitinho, fiel, íntegro. Não é por isso que Jesus morreu. Ele falou, os sãos não necessitam de médico. Está claro ou não está claro? Quando Jesus estava na terra, ele não andava com príncipes, reis, ele andava com pecadores. Por quê? Diga, por quê? Porque eram esses que precisavam de Jesus. Está claro ou não está claro? Pode aplaudir. É aí que está a graça de Deus. Alô, para que ninguém me interprete mal ou diga que eu estou falando coisa errada, hein? Eu estou aqui apoiando o traficante? Eu estou dizendo que está certo o bandido, ladrão, assaltante? Estou dizendo que Deus apoia e concorda com isso? Não, estou dizendo que quanto maior o pecado dele, mais ele precisa do quê? De perdão. Não é verdade? Ele precisa de perdão. Ele precisa de perdão, ele precisa de Deus. Está claro ou não está claro? Mas pastor, eu conheço um que... Então, pode pensar, pode colocar no papel. Já matou 3, já matou 50, já estuprou... Ah, é? Então, é por esse... Aí você imagina assim, ó, olha o tamanho de coisa errada que ele já fez, coisas abomináveis que Deus não concorda, o juiz manda prender, nos Estados Unidos é cadeira elétrica, prisão perpétua, é? Então, a graça de Deus sobre ele é maior ainda. Para você aplaudir, porque não há pecado maior que a graça de Deus. Não há pecado maior que a graça de Deus. Não há pecado maior que a graça de Deus. Matar alguém é errado? É errado ou não é? Claro que é errado. Mas a pessoa matou 100. Matou 100 pessoas. É errado ou é certo? Deus apoia isso? Deus concorda? Mas você imagina a condenação que a pessoa está, não consegue dormir. Ele tirou a vida de um pai de família. Ele matou uma criança inocente, bebezinho de 1 ano no colo, ele matou. Você imagina, ele não dorme. Você imagina a condenação, não a condenação que o juiz dá de 40 anos de cadeia, essa aí é leve. É a condenação do que ele fez, dos atos, das atitudes. Essa condenação só Deus pode perdoar e tirar. Ele pode ficar preso, ele fala, juiz, pode prender porque eu aceito, eu entendo, eu errei, eu matei, eu estrupei, eu confesso, fui eu mesmo, eu fiz coisa errada, eu mereço morrer, eu mereço pagar pelo que eu fiz, eu entendo isso aí, mas eu preciso da graça de Deus sobre minha vida, eu preciso, Senhor, a tua graça me basta, tu és meu Deus, Senhor, ele quer cantar isso. A tua graça me basta. Tu és meu Deus. Ele pode ser preso, porque ele merece ser preso pelo que ele fez. Estados Unidos, prisão perpétua, ele merece pelo que ele fez. Mas há uma coisa que não tem como pagar, não tem como comprar. A graça de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso não se vende, não se compra. Se ele ficar preso 1 milhão de anos, não paga o que ele fez. Não paga. E tem mais, o que ele fez só se paga diante dos homens. Porque é o não é Deus que fala 30 anos de cadeia, é o juiz. Está claro ou não está claro? A pessoa faz uma coisa na carne errada, não é Deus que fala, vai ficar preso 4 anos. Deus não fala nada. O que Deus fala é, meu filho, salvo pela graça. O que Deus fala é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você é um abençoado. Deus fala essas palavras. E o juiz? Bom, pelo que você fez, você vai ficar 4, 5, 6 anos preso. Pelo que você fez, você vai ficar 30 anos preso. Nos Estados Unidos, pelo que você fez, você merece prisão perpétua. No Irã, no Iraque, o homem fala, pelo que você fez, você vai morrer em praça pública, vamos se cortar o pescoço. Isso o homem fala. Mas Deus fala, meu filho, a minha graça te basta. Você pode morrer pelo que você fez, mas pela minha graça você já está salvo. Coisa que nenhum homem pode fazer.
Espero que você entenda até onde vai a graça de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5. Qual o tema da mensagem, hein? Até... Dá um sinal quem está entendendo esse assunto. Você está entendendo? Até onde vai a graça de Deus? Me permita dizer, quanto maior pecado ou maior o pecador, maior é a graça sobre ele. Isso não quer dizer que Deus está apoiando o que ele está fazendo. Está claro ou não está claro? Para você não me interpretar errado, hein? Ah, o pastor lá disse que pode matar à vontade, que na graça Deus não liga. Eu falei isso aí? Não falei isso não, hein? Está tudo gravado, eu tenho a matriz. Eu tenho a matriz da filmagem aqui e da gravação. Eu nunca falei essas coisas. Porque eu conheço a Bíblia. Aliás, em Romanos 13, Deus estabeleceu a lei na terra, a justiça, a autoridade foi colocada por Deus. Ou seja, matou, roubou, fez coisa errada, juiz, pode dar sentença para ele. Isso vem de Deus, as autoridades na terra. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5, até onde vai a graça de Deus? 2 Coríntios 5, verso 18. Quem já achou, diga amém. 2 Coríntios 5, 18. Aliás, eu não posso ler o 18 se eu não ler o 17, né? Porque o 18 é a parte B do verso 17. Se eu ler o 18 que diz tudo isso, você vai falar, tudo isso o quê? Então tem que ler o 17. 2 Coríntios 5, 17. E tudo isto provém de... Desculpa, 17. Portanto, se alguém está em graça, em Cristo, quer dizer, se alguém está salvo, se alguém está em graça... Se alguém já foi comprado pelo sangue de Jesus. Alô? Eu não estou dizendo aqui se alguém não tem nenhum defeito na carne. Está claro ou não está claro? Eu não estou dizendo, portanto, se há alguém que não tem nenhum defeito na carne. Não é isso que eu estou falando. Portanto, se alguém foi comprado pelo sangue de Jesus. Portanto, se alguém já está salvo pela graça de Deus. É isso que quer dizer, portanto, se alguém está em Cristo. Está claro ou não está claro para vocês? É isso que é ser apóstolo, é dar interpretação. O boiadeiro lá cuida de vaca, de fazenda, mas ele não lê a graça de Deus pela boca de Paulo. Ele só cuida de vaca. E eu cuido de ovelhas, quem recebe? Ele cuida de vaca, eu cuido de ovelhas. Ah, meu pai. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, provando que estar em Cristo é estar salvo. Porque quem está salvo, nova criatura. Está claro ou não está claro? Por quê? Como é que ele vai ser nova criatura se ele não está salvo? Mas se ele está salvo, então ele é uma nova. Está claro ou não está claro? Eu quero ver alguém que explica isso, irmão. Alô, levante a mão direita aí. Recebam sinais do Espírito Santo em sua vida, de que Deus fala e te explica a palavra pela minha boca. Quem recebe? Recebam sinais de Deus. De que Deus fala pela minha boca. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Diante de Deus, mesmo que você matou, roubou, estupou, bandido, cadeieiro, não sei o que, maconheiro, não sei o que você é. Macumbeiro, traficante, prostituta, eu não sei. Diante de Deus, em Cristo, tudo se fez novo. Está claro ou não está claro? E se não fosse assim, coitado de um bandido, de um assaltante. Você ia falar assim, ô bandido, quanto tempo você vai ficar preso? 45 anos. Por quê? Ah, então não posso ler 2 Coríntios 5,17 para você. Por quê? Ah, porque você é um bandido. Quando você sair daí, aí eu falo que você é uma nova criatura. Oh, mas eu já estou com 80 anos. Fui condenado a 45, então eu nunca vou ser nova criatura? Está claro ou não está claro? Provando que ele já é nova criatura, mesmo sendo bandido e ladrão na carne. Obrigado, glória a Deus. Deus é bom. Maravilha. Está claro ou não está claro? Ô apóstolo, então é possível que um bandido, um ladrão, um assaltante seja nova criatura? Yes, sir. Claro, abençoado. Você imagina uma pessoa com... Eu vou falar uma idade normal. Uma pessoa com 50 anos, ele mata alguém. 50 anos ele mata alguém. Ele recebe uma pena de 40. Quer dizer, então vai dar 90. Ele tem 50 mais 40, 90. Mas ele morre com 70.
E aí, então ele não vai ser salvo? Só porque ele foi um bandido, um assaltante, um traficante? Só porque ele está preso e só vai sair daqui 40 anos? Ele vai morrer antes de sair. Se ele tem 50 mais 40, muitos não vivem 90. Ele pode morrer antes de cumprir a pena. Então ele não vai ser salvo. Então ele não é nova criatura, só porque ele está preso. Quem é que está entendendo? Por isso Paulo disse, portanto, se alguém já está salvo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga comigo, as coisas velhas se passaram. Diga, tudo se fez novo. Verso 18, 2 Coríntios 5,18. Até onde vai a graça de Deus, hein? Verso 18. Tudo isto provém de Deus. Diga, que nos reconciliou. Agora, por que Deus nos reconciliou? Diga, por que Deus nos reconciliou? Porque Adão nos destituiu. Dá um sinal que entendeu. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa de quem? De Adão. Fala para o seu irmão, por isso que Jesus veio. Fala para ele assim, ó, para consertar o estrago de Adão. Diga, graças a Deus. Papai. É essa que é a graça de Deus. Então diga, Adão nos fez pecadores. Cristo nos fez justificados. Pode agradecer a Ele. Diga, Adão nos destituiu da presença de Deus. Faz assim, ó. Cristo nos reconciliou com Deus. Está claro ou não está claro? E em Coríntios 15, só fala do primeiro e do segundo Adão. Não vai ter um terceiro Adão. Digo, só tem dois. Digo, o primeiro Adão. É o Adão da Eva. Digo, o segundo Adão. É Cristo. Então Paulo disse em Coríntios 15, o primeiro Adão é terreno, é carnal. É o da Eva. O segundo Adão não é terreno. Ele é celestial, ele é espiritual, ele é o próprio Deus que habita em nós. Ah, papai. O segundo Adão é o nosso Senhor. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Como que Deus fez isso, hein? Alô? Alô? Olha na sua Bíblia, irmã. Irmão, você que me assiste. Por favor, em nome de Jesus, veja na sua Bíblia 2 Coríntios 5,18. Esse texto mudou a minha história. Esse texto mudou a minha vida, mudou meu rumo. Você quer ver? Você quer ver o que mudou a minha vida? 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Eu não sabia como. Eu achava que era através de aceitar Jesus. Porque a teologia tradicional diz isso. Olha, você tem que aceitar Jesus para ser reconciliado com Deus, porque senão você vai morrer e vai para o inferno. Fala ou não fala? Ué, então onde é que entra a salvação pela graça? Hã? Onde é que entra Efésios 2,8, pela graça sois salvos? Onde é que entra isso aí? Então não existe amor de Deus, então Deus não ama ninguém. Então não existe graça. Então João 3,16 é o que? Mentira? Porque Deus amou. Então não existe amor. Claro que existe amor. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós estávamos debaixo do pecado, do estrago que Adão fez. O negócio estava feio. Cristo veio lá e morreu por nós, nos comprou, nos salvou, nos reconciliou, nos abençoou diante de Deus. Somos justos e justificados, santos e santificados, perfeitos e aperfeiçoados em Cristo, santos e santificados para sempre, em Cristo Jesus, diante de Deus. Ah, papai. Alguém aqui está sentindo o mover do Espírito Santo no nosso meio? É impossível não sentir nada, né? Com essas explicações que o Espírito Santo nos dá. Então coloca o dedo no verso 18, 2 Coríntios 5,18. Diga, Deus nos reconciliou. Porque eu aceitei Jesus, amém? Porque eu me batizei nas águas. Se tiver escrito, eu creio. Eu quero que vocês respondam. O que está escrito? Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou por Jesus Cristo.
O que quer dizer por Jesus Cristo? Diga, através de Jesus Cristo. Faz assim, ó, Deus me reconciliou consigo mesmo. Faz assim, ó, através de Jesus Cristo. Você teve alguma participação? Ah, mas nós estamos aqui trabalhando, Mateus 20, trabalhando o dia todo, suportando o calor do sol, e esses aí, pela graça sois salvos, nós estamos aqui, não é de hoje. Aí o Senhor veio e falou assim, mas é mal os teus olhos porque eu sou bom? Vocês estão achando ruim porque eu sou bom? Olha, retira-te, toma o que é teu e retira-te. Eu dei a esse tanto quanto eu dei a ti, eu não fui injusto. Eu não morri por você para te salvar? Morreu. Eu morri por eles também para salvar. Vocês estão salvos, eles também. Vocês estão aí fazendo campanha, corrente, sacrifício, fogueira. Ninguém está mandando eles fazer isso aí. Hoje o justo vive por fé. Agora eles vivem por fé. Vocês estão aí vivendo de obras mortas. Deus fala, eu não tenho culpa de nada se vocês estão na ignorância. Deus fala, e ouça o MGA, hein? Porque eu falo através da boca dele para te revelar a minha graça. Quem recebe? Deus fala, eu falo pela boca dele para te revelar a minha graça, o meu amor. Deus fala, ouça o MGA. Ele conhece a graça, eu revelei a graça para ele. Ouça ele, acompanha na sua Bíblia, veja o que ele está falando. Então você vai entender o meu amor. Você vai entender que eu já morri por você, eu já dei a vida eterna. Mas Senhor, eu nem aceitei, não tem que aceitar coisa nenhuma. Eu morri por você, você não tinha nem nascido ainda. É ou não é verdade? Ele fala, você não tinha nem nascido ainda quando eu morri por você. Quando foi que o Senhor derramou o sangue por nós? Hoje de manhã? Alô, qual a sua idade, hein? Já lembrou da sua idade? Quando que ele morreu por você? A semana passada? O mês passado? Há um ano atrás? Jesus morreu quando você nasceu? Não. Porque quando você nasceu, ele já tinha morrido. Logo, já tinha te comprado, já tinha te salvado, já tinha te libertado, já tinha te reconciliado. Mas apóstolo, eu estou ouvindo isso só agora. Para você ver como que o sistema impera e domina a mentira. Dá um sinal quem está entendendo. Oh, mas eu era da igreja católica, eu nasci lá. Mas lá eles não falam isso. Lá eles falam que você é um pecador. Quando você nasceu debaixo da graça, está aí os pentecostais pregando a lei. Você nasceu debaixo... Alô, Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Eu nasci em 1967. Qualquer um sabe que eu nasci depois de Cristo, né? Ele já tinha morrido e ressuscitado. Então, quando eu nasci em 67, ele já tinha morrido por mim. Ele já tinha me comprado, derramado sangue. Ele não me comprou quando eu comecei a ir para a igreja. Ele não me salvou quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu já nasci salvo, eu já nasci abençoado. Você já nasceu liberto. Você já nasceu com o Espírito Santo. Por isso que você crê em Deus. Está claro ou não está claro? Está claro? Você ouvia isso aí lá na lei? Ia morrer sem ouvir, né? Dá um sinal se está claro. Dá um sinal quem crê em Deus. Você não crê em Deus? Quem crê na Bíblia? É você crê porque você é o bonzão, é isso? Porque você é capacitado, é isso? Você crê porque Deus lhe deu o seu Espírito. Você só crê em Deus porque Deus te deu o Espírito Santo. Você só crê na Bíblia porque Deus te deu o Espírito Santo. Senão você ia ser que nem os filhos da perdição. Não ia crer. Você só entende a Bíblia, não é porque você é esperto, inteligente, culto. Você só entende a Bíblia porque Deus te deu o Espírito Santo. A Ele toda a honra e toda a glória. Quem reconhece isso? Por isso que Paulo disse que o nosso espírito clama. Por que Abba Pai? Porque é uma intimidade, é um reconhecimento de filho para pai, de pai para filho. Abba Pai é um reconhecimento íntimo, diferente de aleluia. É um reconhecimento íntimo, ou seja, meu pai, nenhum amigo faria isso por mim, nenhum colega faria isso por mim, nenhum parente, nenhum vizinho, mas o Senhor fez porque o Senhor é meu pai e eu sou seu filho. Abba, Pai, digam todos.
Ele morreu por você antes de você nascer, irmão. Diga, Abba, Pai. Digam comigo, e como se prega o evangelho hoje? Já que estamos depois de Cristo, diga isso. Você quer saber como que se prega o evangelho hoje? Porque as igrejas estão aí, né? Oh, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Oh, se você não se bater nas águas, vai para o inferno. Oh, se... cheio de condenação. Diga, como se prega o evangelho hoje? 2 Coríntios 5,19. Aqui, ó. Tudo na Bíblia. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo. Sabe o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sabe o Deus de Moisés? Sabe o Deus de Davi? Então, ele estava em Cristo. Fazendo o que ele estava? O que ele estava fazendo em Cristo? O Cristo é o próprio Deus. E Deus é o próprio Cristo. 2 Coríntios 5,19. De Gênesis a Apocalipse, nunca ninguém tinha falado isso. Paulo foi o primeiro, o único. Isso aqui é revelação puríssima. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo só algumas pessoas que aceitaram Jesus e que são evangélicos. Agora eu quero saber se você crê na Bíblia mesmo, irmão. É agora que eu quero saber se você crê na Bíblia mesmo, hein? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Reconciliando quem? O mundo, meu irmão. E os pregadores estão aí condenando. Se você não aceitar, você não vai ser salvo. Ele já está reconciliado faz tempo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus o quê? Pecados. Bandido, assassino, prostituta, matador, estuprador. Deus estava em Cristo, reconciliando eles. Ah, mas como você sabe que é eles? Está aqui, ó. Não imputando os seus o quê? Pecados. É certo fazer essas coisas? Não, mas Deus não imputou. Ele falou assim, ó, a minha graça é maior que isso aí, tá? Minha graça é muito maior que isso aí, que você plantou na carne. Porque eu não sou homem, eu sou Deus, ele fala. Minha graça é muito maior. Ah, você vai ficar preso por 30 anos, o juiz falou isso, é? Deus fala, você vai ficar preso 45 anos porque você matou alguém? Deus fala, minha graça é muito maior. Você vai ficar preso 45 anos, mas comigo você vai ter a vida eterna. Minha graça é maior. 45 anos preso, mas comigo você tem a vida eterna, diz o Senhor. Diga pela fé, eu estou entendendo até onde vai a graça de Deus. Quer saber como é que prega o evangelho, né? 2 Coríntios 5,19. Tudo isto, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou, qual palavra? A palavra da reconciliação. Diga comigo, qual é a palavra da reconciliação? No versículo 18, veja aí, na primeira linha. No verso 18, não diz que Deus já nos reconciliou. Diz ou não diz? 2 Coríntios 5,18. Deus já nos reconciliou. E nos deu a palavra da reconciliação. O que significa isso aí? Ele está dizendo assim, ó. O que eu fiz por vocês, faça pelos outros também. Como assim, Senhor? Deus fala, Romanos 8,1, nenhuma condenação em vocês. Logo, vocês não podem colocar condenação nas pessoas. Olha, Efésios 1,3, eu não digo que vocês estão abençoados em Cristo? Sim, Senhor. Então você não pode falar, Deus te abençoe. Que eu abençoei vocês, abençoei eles também. Reconciliei vocês e reconciliei eles. Deus fala, olha, o que diz Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. Então, vá e fale isso. Mas para o bandido? Mas é claro que é para o bandido, sabe para quem? Não. Senhor, nós, os penteca, falamos para o bandido, agora você vai para o inferno. E Deus fala, não, penteca, pela minha graça eles são salvos. Eu os amei
desde antes da fundação do mundo. Abba, Pai, eles são meus filhos amados, eu os comprei com o meu sangue. Aí os penteca, Senhor, mas eles fizeram coisa errada, mataram, assaltaram, fumaram, beberam, estruparam. Deus fala, não, mas eu já coloquei, a lei dos homens está na terra, pode ver que eles estão presos, estão pagando lá. Mas eles têm a vida eterna. João 10, 28, eu lhes dei a vida eterna. Por isso, segundo Coríntios 5,16, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Senão, você nunca vai aceitar ou entender que um ladrão, um bandido, um estrupador é salvo que nem você diante de Deus. Regra número 1 para se viver em graça. Regra número 1, você que está me ouvindo aí, marca no seu caderno, marca na Bíblia. Regra número 1 para se viver em graça. Você que está debaixo da lei, do sistema religioso, pentecostal, igrejas denominacionais, evangélicas. Regra número 1 para se viver em graça. 2 Coríntios 5,16. Não conhecer a ninguém segundo a carne. Ponto. Porque se você conhecer segundo a carne, eu vou te conhecer segundo a carne e vou falar, você não é nova criatura? Pelo que você já fez? Pelo que você já falou? Olha o que você fez esses dias aí. É ou não é verdade? Se eu te conhecer segundo a carne, eu vou falar, não, então você não tem o Espírito Santo, não. Olha o que você fez aquele dia lá, irmã. Irmão, olha o que você fez. Se eu for te conhecer segundo a carne, eu vou falar, não, você não é salvo, não. Não tem como você ser salvo. Você tem mais que ir para o inferno mesmo. Olha o que você fez. Diga bem forte. Regra número 1 para se viver em graça. Diga bem forte, não conhecer ninguém segundo a carne. Por isso que Hebreus 12 diz que nós chegamos aos espíritos justos e justificados, aperfeiçoados. Chegamos aos muitos milhares de anjos. Ou seja, os espíritos diante de Deus já estão porque já foram justificados, já estão porque já foram salvos, já estão porque já foram perdoados, livres e libertos. Não conheça ninguém segundo a carne. Então você vai entender perfeitamente o que eu estou pregando aqui, ó. A graça de Deus em Cristo Jesus. Quem recebe? Se conhecer segundo a carne, estragou tudo. Aí estragou. Levanta a mão quem já fez coisa errada aqui, hein? Quem já fez coisa errada? Você já fez coisa errada? Então você também não merecia ser salvo, irmão? Ou vai ser fariseu para falar, não, eu tenho que ser salvo porque... Você não tem que ser nada, irmão. Senhor, levante a mão e diga, tua graça me basta, Senhor. Quem aqui já fez coisa errada na carne, já fez? E você não é salvo? Igualzinho as pessoas que já fizeram coisa errada na carne também são salvos. Deus é um só para todos. Este é o verdadeiro evangelho, esta é a graça de Deus. Bem rapidinho, Colossenses 1. Depois de Coríntios, vem Gálatas, vem Efésios, vem Filipenses, vem Colossenses 1. Estou terminando. Colossenses capítulo 1. Não se preocupa com o relógio da igreja, que ele está sempre adiantado, está abençoado. Eu já deixo ele 3h30 adiantado, para que eu... para que eu possa ter bastante tempo para pregar. Colossenses 1, quem já achou? Colossenses 1, verso 15. Senhor, me ajuda a ler esse texto, porque minha carne vai querer parar nesse texto aqui e me regozijar na tua graça. E eu não vou ter muito tempo. Colossenses 1, 15. Diga, Colossenses 1, 15. Ele, digam, Jesus... Colossenses 1,15. Ele é a imagem... Cadê os testemunhos de Jeová, hein? Ah, não tem aqui não? Você é testemunho de Jeová? Aqui diz que Jesus é o próprio Deus. Olha lá, ó. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, você não pode ver Deus. Jesus é a imagem de Deus. Alô? Quem aqui já se olhou no espelho?
Sabe quem é aquela imagem lá? Você. Não diga. Claro que é você. O que faltava é você olhar no espelho e ver o tio Patinhas, né? Então diga, quando eu me olho no espelho, eu vejo eu. Diga, aquela imagem sou eu. Diga assim também. Jesus é a imagem de Deus. Diga, Jesus é a imagem de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Está claro ou não está claro? Testemunha de Jeová em graça. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas. Olha a soberania de Jesus, hein? E se Jesus é soberano, Jesus é Deus, porque só Deus é soberano. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Digam comigo, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então Jesus não é só um pouquinho Deus, ele é todo Deus. Toda a plenitude do Pai habita em Jesus. Está claro ou não está claro? Colossenses, é assim que Paulo entendia, hein? Para Paulo ficou claro, Cristo é o próprio Deus. Colossenses 1,20. Havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Diga comigo, Deus, por meio de Jesus, reconciliou todas as coisas. Tanto as que estão na terra, onde nós estamos? Então nós já fomos Está claro ou não está claro? Essa é a graça verdadeira, hein? Essa é a graça genuína. Essas igreja da graça, que ainda fala Deus te abençoe, fala que você vai ser salvo, fala que você vai ser liberto. Isso não tem graça. Não tem nenhuma graça falar essas coisas. Colossenses 1,20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo, no tempo da lei, éreis estranhos e inimigos no entendimento. Para aí. Diga, eu apenas era inimigo no entendimento. Diga isso. Diga, eu não era um bode. Eu não era um filho da perdição. Eu só era inimigo no entendimento. Diga, porque eu não conhecia a verdade. Está claro ou não está claro? E agora aqueles pastores que falam assim, você antes era um bode e agora você é uma ovelha. E aqueles pastores que falam assim, antes você era do diabo, mas agora você é de Deus. Mentira! Heresia! Você nunca foi do diabo, você sempre foi de Deus. Você nunca foi bode, você sempre foi ovelha. Você era inimigo só no entendimento, porque não conhecia a verdade. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade. Diga, a verdade me libertou. Diga, Abba Pai. Para terminar, 21, Colossenses 1:21. A vós também que no outro tempo eres estranhos, inimigos de entendimento pelas vossas obras más. Quer dizer, está mandando na carne, né? Aí não tem como Deus apoiar, né? Está andando na carne. 22. Agora, ou seja, na graça, nessa nova aliança, pelo sangue de Cristo, contudo vos o quê? Reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, levante as mãos, perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Diga, assim está escrito, assim eu creio. Nós somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Diga, Cristo me justificou. Diga, Abba Pai. O último versículo em menos de um minuto. Lucas 23. Eu não posso fazer uma pregação dessa, que vou terminar agora e não ler Lucas 23. Né? Eu não posso. Lucas 23, o último texto da noite.
Lembre-se que o relógio da igreja está adiantado 3h30. Então era para estar de dia, né, pastor? Quem já achou Lucas 23? Olha, quando se fala sobre a graça plena de Deus, forçosamente tem que ler Lucas 23. Quem já achou, diga amém. Lucas 23, 39. Para terminar. Então estará encerrado o tema: até onde vai a graça de Deus? Até onde vai o amor de Deus? Até onde vai o perdão de Deus? Até onde vai a misericórdia de Deus? Até onde vai? Lucas 23, 39. Um dos anjos, amém? Alô, Lucas 23, 39. Um dos criminosos. A minha Bíblia diz criminosos. Vem de crime. Praticou crime. Ou malfeitores. Lucas 23, 39. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Diga, era um filho da perdição. Quem é que não teme a Deus? Está claro ou não está claro que é um filho da perdição? Hã? Jesus no meio, de um lado um filho da perdição, um bode, do outro lado uma ovelha, um filho da salvação. Então, um falou para o outro, 40, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 41, nós na verdade com justiça dos homens, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, ou seja, Jesus, nenhum mal fez. Então disse, Senhor, lembra-te de mim. Era um ladrão falando isso, um criminoso, um malfeitor. 42, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só para o senhor lembrar. 43, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele pagou o preço na carne, pelo que ele tinha feito. Está claro ou não está claro? Mas mesmo assim, pendurado na cruz, cheio de crimes e condenado a morrer na cruz, mesmo assim, Jesus, não é o pastor Marcos Gomes, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Provando o quê? Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, digam bem forte, superabundou a graça de Deus. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.